Nesse vídeo eu vou ensinar para você como atua a resistência. Aquela força invisível que segura a gente toda vez que a gente se propõe a fazer algo de importante na nossa vida. Eu vou desmascarar a resistência e você vai aprender a se livrar dela. Eu sou Juliana Salazar, coach de produtividade, e você está no canal Uma Coach para chamar de sua. Então, vem comigo. Esse vídeo é baseado no livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Eu adoro esse livro porque, além de falar sobre todas as nuances da resistência, os sintomas e como combater a resistência, ele escreve de uma forma poética, o que é bem legal. E se você puder, fica aqui a recomendação da leitura. Mas agora, vamos para o que interessa. Vamos começar falando sobre os maiores sucessos da resistência. Ele fala pra gente que os maiores sucessos da resistência acontecem toda vez que a gente busca uma vocação nossa, seja nas artes, seja um lançamento de qualquer empresa ou empreendimento que tenha fins lucrativos, uma dieta ou um regime de saúde, um programa de crescimento espiritual, uma atividade física, um programa que seja destinado para a superação de vícios ou de hábitos que sejam prejudiciais à saúde. A resistência atua toda vez que a gente busca uma educação de qualquer espécie. Qualquer ato que a gente queira ter de coragem, ética, moral, qualquer decisão que a gente tome para mudar um padrão ruim de pensamento ou uma conduta em nós mesmos. Enfim, qualquer esforço ou iniciativa com a intenção de ajudar os outros, qualquer ato que implique no comprometimento do nosso coração, qualquer atitude que rejeite uma gratificação imediata em favor de um crescimento a longo prazo. E aí ele passa para a gente algumas características da resistência. A resistência, ela não pode ser vista ou tocada, mas ela é sentida como uma força de repulsão. Ela tem o objetivo de afastar a gente, de distrair a gente, de impedir com que a gente faça o nosso trabalho. Ela parece que vem do exterior. Parece que vem de um cônjuge, do emprego de um chefe, das crianças. Ela sempre tenta pontuar adversários periféricos externos. Só que isso é uma ilusão. A resistência, na verdade, surge no nosso interior. Ela tem uma geração própria, é um inimigo interno. E a resistência é aquela voz que diz qualquer coisa para te impedir de fazer o seu trabalho. E ela argumenta muito bem, ela é incansável, ela não se importa com quem a gente é, ela atua em todo mundo. E tudo que tem corpo sofre resistência, mesmo aqueles que são mais experientes. E sabe o que alimenta a resistência? É o nosso medo. Quando a gente domina o nosso medo, a gente acaba vencendo a resistência. É importante a gente ressaltar aqui que a resistência surge somente quando a gente busca seguir para algo importante, para algo que cause uma evolução no nosso ser. Quando a gente busca sair de uma esfera inferior para um nível superior. Quando é do contrário, pode ficar tranquilo porque a resistência nem vai fazer cócega. O perigo maior também acontece quando a linha de chegada está à vista. Aí a resistência golpeia a gente com todas as forças. Então é importante a gente tomar muito cuidado nas retas finais. Mas a gente também pode enfrentar resistência de pessoas próximas, isso acontece muito. Pessoas que são muito próximas podem acabar se tornando amuadas, mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar a gente de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas forem essas pessoas, mais emoção elas vão colocar nos seus argumentos. E sabe o motivo? Essas pessoas estão, de forma consciente ou não, lutando contra a sua própria resistência. Porque o sucesso da pessoa próxima a ela se torna uma censura para elas. Porque se um consegue, por que elas não? Aí, vamos para a parte dos sintomas da resistência. E a gente descobre que a procrastinação é a manifestação mais comum da resistência. Olha só, a gente não diz que não vai fazer determinada coisa, a gente diz, vou fazer amanhã.
E assim a gente vai adiando nossa vida até a nossa morte. Só que nesse mesmo segundo que a gente está vivendo aqui e agora, a gente pode virar a mesa sobre a resistência. Nesse mesmo segundo, a gente pode se sentar e fazer o nosso trabalho. Quem decide tomar as rédeas da vida tem uma característica de não tolerar a confusão na sua vida, porque sabe que os problemas impedem a gente de realizar o nosso trabalho. Bane do mundo toda fonte de problemas, elimina a necessidade de confusão da sua vida, transforma tudo em trabalho. Quando a gente cria um melodrama nas nossas vidas, isso é uma forma de resistência. Fazer de vítima é o contrário de realizar o seu próprio trabalho. Então, para. E como saber se é resistência ou se você não está mais interessado num projeto? O Steven Pressfield fala pra gente que é super simples de perceber. Ele fala assim: desista dele e veja como você se sente. Se você se sentir triste, infeliz, entediado, inquieto, com sentimento de culpa, é porque era a resistência atuando em você. Portanto, retome a sua trajetória o quanto antes. Um outro aspecto importante: quem não governa a si mesmo está submetido a encontrar senhores que o governem. Se você se vê criticando outras pessoas, provavelmente você o faz por resistência. Porque quando a gente vê os outros vivendo as suas vidas autênticas, a gente fica louco se não estiver vivendo a nossa própria vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas quase nunca criticam os outros. E quando falam, é para oferecer um encorajamento. E um outro aspecto importante, a falta de confiança em si mesmo, que é o medo, pode ser um grande aliado seu. O medo é sempre um bom sinal. O medo é um indicador do que a gente deve fazer. Quanto mais medo a gente tem de uma tarefa ou de uma vocação, mais certeza a gente pode ter de que deve realizar. Quanto mais medo, mais certo a gente pode estar de que o empreendimento que a gente está visualizando é importante para a gente. Se não significasse nada determinado empreendimento, pode ter certeza de que não haveria nenhuma resistência, nenhum medo. A resistência está diretamente proporcional ao amor que a gente tem por determinada tarefa. Se a gente estiver sentindo uma resistência forte, maciça, a boa notícia é que aí também há muito amor. Se você não amasse o que está te apavorando, não sentiria nada. Mas muitas vezes a gente deixa de se lançar no empreendimento por medo da solidão, porque a gente gosta de uma tribo ao nosso redor. Mas o segredo é: nunca estamos sozinhos. Aí o Steven Pressfield fala aqui: a musa sempre pousa no nosso ombro, como uma borboleta, que o nosso ato de coragem de encarar determinada tarefa chama a parte mais profunda do nosso ser, que nos apoia, que nos ampara. E em relação a buscar apoio da família e dos amigos, ele fala que é como reunir pessoas em volta do seu leito de morte. O que eles podem fazer? É ficar acenando enquanto o navio parte do cais. Quanto mais energia a gente gasta buscando o apoio dos outros, mais fraco a gente se torna e menos capaz a gente fica de administrar a nossa própria tarefa. E agora, vamos para a parte de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Como combater a resistência? Ele fala para a gente se tornar um profissional. A gente precisa aprender a diferenciar o urgente e o importante e ganhar o nosso dia. Comparecer todos os dias no nosso trabalho, dominar todas as técnicas do nosso trabalho. Ele alerta que sofrer reveses é normal, é o preço de estar na arena e não na arquibancada. Ele fala que as musas sempre favorecem os que trabalham com afinco. O profissional arma-se de paciência e impede que a sua chama seja apagada
Em qualquer trabalho individual, o profissional se prepara para a corrida inteira. E também se preparar com programações que sejam realistas. Outra coisa que um profissional não tolera é a desordem no seu ambiente. Ele fala que tudo deve estar em ordem para as musas entrarem. O profissional também nunca espera pela inspiração. Ele age sempre na expectativa de que a inspiração vai aparecer. Ele tem consciência dos aspectos que a gente não tem controle, dos aspectos que a gente não conhece da inspiração. Outra coisa super importante é em relação à prudência. O profissional, ele tem que levar em consideração os reveses que podem acontecer. E mesmo com os reveses, ainda se deve fazer o seu trabalho. A meta do profissional nunca é a vitória. O sucesso vai acontecer por si próprio quando chegar o momento. A meta do profissional é administrar o seu íntimo com firmeza e determinação. O profissional se dedica a dominar a técnica, porque ele quer estar na posse de um arsenal completo quando a inspiração vier. Então, ele sempre aprimora a técnica e deixa a genialidade entrar pela porta dos fundos. Jamais passa pela cabeça do profissional que ele sabe tudo. A resistência usa o medo que a gente tem também da rejeição, mas o profissional se mantém obstinado diante da indiferença ou do elogio. Onde ele deixou a desejar, ele melhora. Onde ele triunfou, ele vai e aperfeiçoa. Uma dica super importante que ele dá é fazer uma reunião com você mesmo toda semana. Senta e analisa suas tarefas. Faça as suas próprias folhas de serviço e depois se encaminhe. Quando a gente se torna um profissional, a gente é mais determinado e mais implacável do que a resistência. É um ato de vontade. A gente decide que vai ser profissional e o faz. É simples. Nada mais importa do que sentar diariamente e trabalhar. O céu vem em nossa ajuda. O feliz acaso reforça o nosso intento. As forças ocultas acabam adotando a nossa causa. O Steven Pressfield fala que a musa nota a nossa dedicação e nos torna merecedores do seu favorecimento. As ideias vêm, os insights se acumulam. Mas tudo isso anda acompanhado da autodisciplina e da dedicação. Ele fala que os deuses se interessam pelos problemas humanos e intercedem para o nosso bem nos nossos desígnios. E que no momento que uma pessoa definitivamente se compromete, a providência também começa a se mover. Todo tipo de coisa acontece para ajudar a pessoa. Uma sucessão de acontecimentos tem início com a decisão de começar, provocando a favor de uma pessoa todo tipo de incidentes, encontros, assistência material adequada que ninguém jamais imaginaria que fosse acontecer. Ele fala que os anjos trabalham para Deus e é sua função nos ajudar, nos impelir para frente. Os anjos são agentes da evolução e por isso que os verdadeiros artistas são modestos. Eles sabem que não são eles que estão fazendo o trabalho, eles sabem que eles apenas estão tomando um ditado. Nós não nascemos com almas ilimitadas, a gente não pode ser qualquer coisa que a gente queira ser. A gente veio a este mundo com um destino especial e um destino específico. Nós temos um trabalho a fazer, uma vocação a exercer, um eu a se tornar. A gente é quem é desde o berço e a gente precisa descobrir quem já somos e nos tornarmos essa pessoa. Por isso que é importante olhar para dentro. Difícil, né? Mas então, confia no que você quer e não no que você acha que vai funcionar para o mundo. Se você fosse a última pessoa do mundo, você continuaria a desenvolver essa sua atividade? Faça o seu trabalho e entregue a Deus como uma oferenda.
Trabalhar desse modo é uma forma de meditação, é uma espécie de devoção espiritual. Olha só que frase bonita ele coloca no final do livro. Vou ler aqui para vocês. Fomos colocados na Terra para dar vida ao que ainda não existe, mas existirá por meio de nós. E ele pede que a gente não prive o mundo da nossa contribuição, que a gente deve dar o que a gente possui. Realmente é um livro muito poético, é um livro muito bonito de se ler. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, já se inscreve no canal, curte o vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e encaminha para mais pessoas. E a gente espalha para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo encontro.